é importante você não contar os seus sonhos para ninguém. Deixa eu explicar uma coisinha saindo da minha zona de conforto, e não que eu seja nenhum especialista nisso, mas é algo que eu aprendi nos meus estudos curiosos de neurociência, do funcionamento do cérebro, e inclusive de programação neurolinguística, né? Que é uma área que faz parte das constelações familiares, né? A PNL, o Bert Hellinger estudou PNL, eu estudei PNL, e existe muito da filosofia, do caminho, da teoria da programação neurolinguística dentro das constelações familiares, né? Por que a gente não pode contar nossos sonhos para as outras pessoas? Nosso cérebro, ele não consegue identificar a diferença entre a realidade, um sonho e a ilusão. Se você pensar, por exemplo, que eu estou aqui, isso aqui é um limão, e esse limão aqui eu estou colocando na minha boca, e esse limão aqui, ele tá tenho certeza que você sentiu aí um azedinho na sua boca, e até mesmo você já deve até ter feito uma salivação, ou a sua boca secou, ou em alguns casos você até fez a carinha assim, ou né, deu aquela entortadinha no maxilar. Isso é para comprovar que o seu cérebro ele não consegue distinguir a diferença entre a realidade e uma demonstração aqui de algo que eu fiz, né? Não tinha limão na minha mão, mas eu induzi você, ou melhor, o seu cérebro, a ter a mesma sensação, né? E quando a gente fica contando os nossos sonhos para as outras pessoas, é como se o nosso cérebro já entendesse que você tá lá. Isso se você pensar na lei da atração, na lei da vibração, na lei da cocriação da sua realidade, ele tem uma função muito importante. Porém, todavia, entretanto, quando você fica contando os seus sonhos para todas as pessoas, primeira coisa que acontece, você tira a energia da ação para a falação. Você para de falar. Quando você para de falar, você consegue ter mais força para dedicar suas ações para a realização do seu sonho. É como se você perdesse aquele primeiro impulso ou seu primeiro desejo de fazer alguma coisa para realizar o seu sonho. Quem fala não está realizando, né? Se eu pegar o número de pessoas que já me falaram que também gostariam de escrever um livro, esse número é surpreendente. As pessoas perguntam como é que faz para lançar, como é que lança, onde que eu encontro contatos para editora, tal. E aí eu pergunto para a pessoa, mas você já escreveu? Geralmente a resposta é não, porque a pessoa está falando tanto, está pensando tanto em como fazer, que ela acaba deixando de fazer. Então esse é o primeiro ponto. A gente não pode sair contando os nossos sonhos para as pessoas, porque isso tira a energia da realização, né? Não vou compartilhar aqui quais são dicas possíveis para você entrar em contato com a lei da atração ou coisas desse tipo, porque senão o vídeo ficaria muito comprido. Mas pensa assim, quanto mais você fala daquilo que você vai fazer, menos você realiza, né? Quem menos fala, mais faz. E é só você pensar aí nos seus amigos, os faladores de plantão, os chavequeiros, os sonhadores, que eu até lembro de um amigo meu que ele contava as coisas da vida dele como se já fosse verdade, sabe? E você sentia a verdade naquilo que ele estava falando, mas na hora de realizar ele não realizava. E meus amigos que falavam menos e se dedicavam mais, eles acabaram realizando os seus sonhos, né? E outra coisa que é importante, a gente precisa entender que a gente é como se fosse um para-raio de emoções, de energias, e que a gente ainda não aprendeu a viver o caminho do meio, o caminho do centramento, o caminho explicado pelo Buda. A gente é muito suscetível às energias das outras pessoas, ao nosso ambiente, e a tudo que tudo que está ao nosso redor. Então, para a gente poder viver os nossos sonhos, a gente não pode sair contando para todo mundo, porque querendo ou não, existem pessoas que não estão torcendo por você. Querendo ou não, existem pessoas no sentido de que
eles pensam assim, nossa, mas por que ele consegue fazer isso? Por que ele merece isso? Por que eu não mereço? E tá em contato com pessoas que têm esses pensamentos, mesmo que elas dizem ser seus amigos, e são seus amigos sim, mas a gente não tem um controle sobre o que as pessoas estão pensando, e muito menos da energia que elas estão colocando nesse solo que você está criando para plantar os seus sonhos. Os sonhos, eles são como sementes que a gente coloca num solo fértil. E quanto mais eu fico falando, menos eu lembro de cuidar do solo. Quanto mais eu fico falando, mais energias que não estão em conexão com o que o solo precisa vão cair sobre a sua semente, diminuindo a probabilidade dela poder crescer. Então, se você quer realizar os seus sonhos, faça mais, fale menos, e ao invés de ficar contando para os seus amigos os seus sonhos, você dedica 1 hora do seu tempo para se dedicar a você e às sementes que você precisa plantar para que eles possam se realizar.